Olá, boa tarde. Seja bem-vindo nesse lugar onde sua dor encontra sentido. Eu sou Patrícia Mota, terapeuta sistêmica, e hoje eu queria estar realmente tomando um café. Quero trazer esse café para você, mãe, amiga, que precisa talvez ouvir isso, que para você está muito difícil a maternidade. Tá muito vivo em mim esses dias, e principalmente hoje, a culpa. Sabe a culpa? Sabe aquela frase que a gente escuta: nasce uma mãe, nasce a culpa? Então hoje ela tá gritando em mim. Porque hoje Miguel retornou às atividades da escola e hoje ele novamente voltou com o comportamento como se fosse uma readaptação. Ele não quer ficar na escola sozinho, ele pede que eu fique lá. E o Miguel tem apresentado sintomas de ansiedade, eu já até falei aqui em outros vídeos, em relação à dinâmica que a gente vive desde o pai dele trabalhar e viajando e ter estado ausente necessariamente esses dias, esses meses, né? Esse é o último mês que vai acontecer essa situação, mas a culpa gritou em mim. Eu vou tomar um gole para ajudar a falar, porque eu vou acabar chorando, porque tá bem difícil a culpa. A culpa grita porque eu fico pensando: eu queria livrar meu filho dessa dor, dessa ansiedade. Meu filho tem acordado de madrugada, me chamado várias vezes. E eu só queria dormir, descansar, mas eu não consigo, porque ele me chama, ele quer que eu fique perto, ele tá tendo pesadelo, ele tá tendo sono, ele tá tendo vários sintomas que eu, como mãe, meu coração fica partido. Mas eu também entendo que é um processo que não tem como a gente evitar que passe. Mas aí a terapia sistêmica, o autoconhecimento sistêmico, me leva para um lugar onde eu consigo aliviar um pouquinho essa culpa e essa dor. Mas eu também me permito sentir essa dor. Eu me permito também ficar triste, sabe? Eu me permito estar nesse lugar de mãe que se sente culpada, que fica repensando as suas escolhas, que fica: será que eu tivesse feito isso, eu evitaria isso? Será que eu tivesse não escolhido a profissão de terapeuta, não ido para esse lugar e retornado para o CLT após o nascimento do meu filho, para uma profissão que eu já tinha, um mercado que eu já conhecia, eu evitaria essa dor, eu evitaria essas coisas? E muitas das respostas é não, eu não evitaria. Porque a dinâmica do trabalho do pai dele iria continuar a mesma. Talvez com menos escalas, né, um pouco mais reduzida, né, de questão de extensão, mas ele estaria também dessa forma. E pior, eu também estaria ausente, porque eu também estaria fora de casa, ele teria que ficar na escola o dia inteiro. E por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Porque isso dói em mim, saber que ele está sofrendo e eu não posso fazer nada. Mas o olhar sistêmico me leva para um lugar onde eu posso acolher o meu filho com amor, sustentar com amor, reforçar em mim. E eu só consigo fazer isso porque eu passo por processo terapêutico, né? Porque eu faço terapia e porque eu sei que isso é um momento que a gente tem que estar passando, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é fácil. É muito difícil a gente estar nesse lugar de dar suporte, ver o seu filho sofrer, que é parte do crescimento dele. Eu não posso livrá-lo dessa dor, não posso cuidar dele, assim, guardá-lo dentro de uma caixinha como eu gostaria muito, porque ele precisa crescer. E o crescimento só vem quando a gente passa por processos de dores, quando a gente passa por desafios. Mesmo ele sendo uma criança de 4 anos, ele tem aprendido a lidar e externar da forma que ele sabe com a ausência do pai. E eu preciso estar bem emocionalmente para dar uma estrutura para ele entender que a mamãe fica bem, mesmo quando o papai não está, e que a gente pode seguir e ficar bem. E ele se acostumar com isso. E eu, como mãe, aceitar isso. Hoje é difícil para mim aceitar isso, hoje a culpa grita, hoje eu queria que ele não passasse por isso, mas ele está passando. E eu também estou passando. Então ele cresce e eu cresço junto. Porque eu preciso entender que eu não vou conseguir salvá-lo
das coisas ruins da vida, né? Não vou poder protegê-lo, e essa palavra é essa, não vou poder protegê-lo sempre de tudo que pode acontecer com ele. O que eu posso fazer é buscar ser uma pessoa, uma mãe emocionalmente saudável, o máximo que eu conseguir, para poder ensiná-lo a ser um adulto e um homem saudável futuramente. Então, se você, mãe, passa por essa questão de culpa, que com certeza passa, você não está sozinha, eu também passo por isso, mesmo sendo terapeuta. Porque antes de ser terapeuta, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mãe, então a gente não tem só uma persona que a gente domina, que a gente vive o nosso dia a dia. Então o Café Verdades hoje é um café bem difícil para mim, que eu até nem queria fazer. Falei, gente, eu não tô bem para fazer, mas eu falei, não, eu preciso falar sobre isso, porque ainda que uma pessoa se conecte com isso, que saiba da culpa que a gente carrega, quem trabalha fora e fica ausente do filho, quem fica em casa e acaba achando que muitas vezes poderia fazer mais do lado de fora do que dentro, mesmo tendo um tempo com o filho, às vezes fica saturado, cansado, porque a criança demanda. E são 1 milhão de coisas que a gente pensa, a montanha-russa da vida, que eu gosto de dizer muito, inspirado numa amiga, e a maternidade me leva para esse lugar, em cima e embaixo, a vida nos leva para esse lugar. E qual é o diferencial que a gente pode obter na nossa família? É quando você opta em cuidar de você, em olhar para as suas emoções, entende? Em olhar para você e se fortalecer internamente, para que esse ser humanozinho, esse serzinho que precisa de você, consiga entender que ainda que doa nele, isso faz parte do crescimento dele. E dá muito amor, né? Muita presença, muito carinho, e são fases da vida que a gente passa. A gente pode passar com mais intensidade, com mais dor, com mais tristeza, com mais lágrimas, ou pode respirar, acolher a sua dor e entender que esse é o processo que a gente tem que passar. Então eu vou tentar passar da maneira mais leve possível. Como que eu consigo ter esse pensamento? Como que eu consigo chegar nesse lugar? Somente com autoconhecimento sistêmico, somente com o processo terapêutico. Porque sozinha eu jamais chegaria nesse lugar. Sozinha eu estaria louca, gritando, culpando meu marido, culpando o mundo, culpando todo mundo, menos a mim. Então, gente, aos que estão assistindo, aos que não assistiram, aos que quiserem compartilhar esse vídeo, pode compartilhar com amor. Eu com muito amor faço Café de Verdade. Nem todos os dias são fáceis, mas aqui está uma pessoa real, uma mãe real, uma terapeuta real, que quero me conectar com você, que também faz parte desse mundo, dessa vida real. Porque aqui é um espaço onde a sua dor, como a minha, encontra um sentido e você pode encontrar um novo caminho. Obrigada.